E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, né, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante, né? Eu acabei de ver um vídeo aqui, acho que o canal é Inteligência, Teologia, acho que é isso, Teologia Inteligente, uma coisa assim. E o camarada disse que a sola escritura derruba a autoridade da igreja. Eu fui ver o vídeo porque a capa do vídeo, né, traz o Papa Francisco, né, e a questão das 5 solas, né, protestantes. O cara dizendo que a igreja odeia as 5 solas, né, protestantes. E aqui vamos focar na sola escritura, né, que esse apresentador lá do Teologia, acho que é isso, o nome do canal é Teologia Inteligente, disse que vai dizer que a sola escritura derruba a autoridade, né, do magistério da igreja. Olha só, né, que coisa interessante. Vamos tratar um pouco, né, desse assunto. Mas antes eu peço a você que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva, ative o sininho das notificações, né, deixa aí o seu like para fortalecer o nosso canal, compartilhe, veja o vídeo completo, né, faça o seu comentário e vamos que vamos, né, vamos responder a esse cidadão, né. A sola escritura derruba a autoridade da igreja, do magistério. Olha só, né, que interessante esses argumentos, né, protestantes. Por isso que eu uso sempre dizer assim, né, eles usam um argumento fantasioso para permanecer na mentira. Porque partiu de quem essa definição, né, essa autoridade de dizer isso? Foi de Lutero? Que autoridade Lutero tem para fazer isso, né? Tinha para fazer isso. Somente a Bíblia. E rejeitar o magistério da igreja. Está onde isso nas Sagradas Escrituras, né? Qual foi a autoridade que definiu isso? E a gente sabe que isso é uma balela, né? Uma falácia, né? Cada denominação usa as Sagradas Escrituras com esse pretexto, né, de sola escritura, mas cada um injeta ali, né, a sua interpretação. Então é uma falácia, né, para boi dormir, para enganar a criança. Toda denominação que pega a Bíblia e diz isso, a Bíblia somente, ele injeta ali a sua interpretação. Então, qualquer texto que você lê, ele não define ele mesmo. Cabe a interpretação de cada um. Então, o sujeito pega as Sagradas Escrituras e diz, olha, somente as Sagradas Escrituras, sola escritura. É falácia. Cada um injeta ali a sua interpretação e rejeita o magistério da igreja. Rejeita a igreja que teve a autoridade, né, guiada por Deus, pelo Espírito Santo, para definir a Bíblia que temos hoje. Então, o camarada dizer, olha, a sola escritura derruba a autoridade, o magistério da igreja, né? Eu vou colocar um pouquinho da fala dele aí, para você ver o que ele vai dizer, né, com todas as letras, né, que a sola escritura derruba, né, a autoridade do magistério da igreja. Veja só essa fala desse cidadão. Eu não confio. Eu confio apenas naquilo que eu posso olhar no texto. Eu confio apenas naquilo que está escrito e por isso eu sigo o princípio de sola escritura. Pode ser profeta, pode ser magistério, pode ser papa, pode ser pastor, pode ser padre. Se o que ele fala não está embasado no que os apóstolos ensinaram e no que Jesus ensinou, então não é regra de vida cristã para mim. E é exatamente por isso que a igreja romana odeia o sola escritura, porque derruba a autoridade do magistério. Viu aí? Então quer dizer que ele usa esse pretexto, né, para dizer, olha, a igreja odeia, né, a sola escritura, odeia, né, essas solas, né, do protestantismo, porque ele quer dizer que a igreja, que a Bíblia, né, desaprova a igreja católica apostólica romana. Olha só que absurdo. Se foi justamente essa autoridade do magistério da igreja católica apostólica romana que definiu a Bíblia que temos hoje. E o texto que temos hoje, no Evangelho, né, e nas cartas, está apontando para Cristo e para a sua igreja, né? Cristo deixou bem claro lá numa correção fraterna, Cristo diz assim, olha, se nem mesmo a igreja, a pessoa, né, ouvir, seja tratado como um pagão ou um publicano. Então Jesus Cristo deu autoridade a quem?
a igreja, de definir as coisas, né? Jesus deu a última palavra à igreja. Veja lá Mateus 18, no versículo 17, né? Fazendo ali uma correção fraterna, Jesus diz assim, por último, né, se ele não te ouvir, nem ouvir as testemunhas, levai-o à igreja. Ou seja, está se tratando de uma instituição visível, né? Uma instituição que a pessoa precisa ir lá, levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja a pessoa ouvir, seja considerado, né, um pagão ou um publicano. Ou seja, está apontando para a igreja, para uma instituição que tem autoridade. Noutra parte, Jesus Cristo deixou claro, né, a São Pedro e aos apóstolos, né, que tudo que eles ligassem seria ligado, tudo que eles desligassem seria desligado, né, no céu, né, e na terra. Ou seja, tudo que eles ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, essa igreja tem autoridade. Então, se o sujeito está lendo um texto hoje para condenar a igreja, é muita incoerência, né? É muita incoerência desses protestantes. É loucura. É inacreditável um cidadão passar por isso, né? Dizer, olha, o texto, a sola escritura derruba a autoridade do magistério da igreja. Como assim? Se foi a autoridade do magistério da igreja que definiu, né, a Bíblia que temos hoje, foi a autoridade, pastor, não sei, nem sei se esse cidadão é pastor, mas foi a autoridade da igreja que canonizou os livros que a gente tem hoje, a Sagrada Escritura que a gente tem hoje. E como é que você faz isso? Ensina tão errado para os seus, né, seguidores, dizer que a sola Escritura derruba a autoridade do magistério da igreja? Se derrubar a autoridade do magistério da igreja, quem é que garante esse texto que você está lendo como válido, como autêntico? Não foi justamente a igreja? Olha só que tiro no pé, olha só que absurdo, né? Que cegueira. Se a sola Escritura derruba a autoridade do magistério da igreja, então quem é que nos garante se que os evangelhos são autênticos, que as cartas são autênticas? Não é justamente a igreja? É a sua denominação? Por exemplo, a sua denominação definiu alguma coisa na Bíblia, né? A não ser a sua interpretação errada? Desculpa aí a maneira de falar, mas qual foi a denominação protestante que canonizou algum livro da Sagrada Escritura, né? Antes fizeram o contrário, antes tiraram, rejeitaram a autoridade da igreja com relação, né, a alguns livros da Sagrada Escritura. Mas qual foi a denominação protestante que introduziu na Sagrada Escritura um livro, por exemplo, que a igreja considerou apócrifo? Qual é a denominação protestante que teve essa moral de acrescentar um livro à Sagrada Escritura? A sua denominação que você frequenta por acaso tem essa autoridade de acrescentar um livro à Sagrada Escritura? Só se for por rebeldia, né? Mas que ninguém vai reconhecer. Então, a Sagrada Escritura que o mundo conhece hoje, que o mundo cristão conhece hoje, veio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E como é que você diz que só a Escritura derruba a autoridade da igreja? Se derrubar, cai junto, né? Se a sola Escritura derrubar a autoridade do magistério da igreja, ela cai junto. Ela perde a sua, né, infalibilidade, a sua eficácia, né, na mão dos homens gananciosos para enganar as pessoas. Então ela perde a sua credibilidade. Se não fosse o magistério da igreja, nós não teríamos credibilidade no evangelho de hoje, que a gente está lendo nas cartas. Então o senhor só está lendo com segurança, né, os evangelhos, porque teve uma autoridade para autenticar esse texto. Então veja só, é cegueira sua, né, cegueira desses protestantes, falarem isso, olha, a sola Escritura derruba a autoridade do magistério da igreja. Que absurdo, que absurdo. Eu fiquei imaginando as cartas de Paulo chegando na comunidade, e eles lendo a carta de Paulo e dizendo e rejeitando Paulo, né? Paulo, pensa na cena. Paulo escreveu, né, para os coríntios. Aí os coríntios acolhem aquela carta e diz: opa, essa carta aqui é interessante, isso aqui está escrito aqui é interessante, mas vamos se separar de Paulo, né? Porque o que está escrito aqui derruba a autoridade de Paulo. Olha só que absurdo, né? Então veja só a que ponto o protestantismo chegou. A que ensinamento, né?
Já pensou os coríntios rejeitarem Paulo? Pega a carta de Paulo e diz, agora a gente rejeita Paulo, Pedro e os apóstolos. A gente fica aqui só com a carta. Porque a carta, o texto escrito, derruba a autoridade da igreja que Jesus Cristo fundou. Que absurdo, né? Dizer que o texto das Sagradas Escrituras derruba a autoridade da igreja. Que absurdo. Não derruba não, pastor, né? Mais uma vez, nem sei se ele é pastor, né? Mas deve ser. Como assim a sola Escritura derrubar a autoridade do magistério da igreja? Se foi o magistério da igreja quem canonizou, guiado à luz do Espírito Santo, quem canonizou a Bíblia que temos hoje. Olha só que absurdo. É esse ensinamento que o protestante está ensinando. Não é um ensinamento tremendamente, né, equivocado, né, errado. Aí eu vou lá nos comentários do vídeo dele e digo, olha, o protestantismo não tem aprovação nenhuma nas Sagradas Escrituras. Isso já é comprovado pelos próprios protestantes, né? Pode perguntar para eles onde está o fundamento para o protestantismo. Eles não vão responder nunca, porque não tem. A Bíblia é um livro fechado lá no século IV, né? O protestantismo nasceu no século XVI, portanto o livro já estava fechado. Eles não têm parte nenhuma nas Sagradas Escrituras. Eles deveriam pregar junto com a Igreja de Cristo. Se eles têm vontade e amor pelo Evangelho, deveriam pregar junto com a Igreja de Cristo e não criar essa rivalidade de pegar a Bíblia e usurpar e dizer e pregar para os seus adeptos, olha, o texto sagrado, a sola Escritura derruba a autoridade do magistério da igreja. Que cegueira, se assim fosse, repito, né, se a sola Escritura derrubasse a autoridade do magistério da igreja, ela também cairia, porque ela já é fruto do magistério da igreja, guiado pelo Espírito Santo. Vários textos mostram isso, né? Jesus Cristo deu autoridade à igreja de ligar e desligar. E uma das coisas que a igreja ligou foi o Novo Testamento. Está ligado no céu porque a igreja ligou aqui na terra. No outro texto, a Sagrada Escritura vai dizer, né, que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. No outro texto, Jesus Cristo vai dizer, assim como o Pai me confiou o reino, eu confio a vocês. Ou seja, Jesus Cristo confiou o reino à igreja. Jesus Cristo não enviou um livro. Olha só, meus irmãos, né? Jesus Cristo não enviou um livro. Se fosse para enviar um livro, Jesus Cristo teria escrito um livro e teria enviado um livro para cada um ler e fazer a sua livre interpretação. Então, isso é maluquice de Lutero e esses protestantes até hoje não acordaram ainda, né? Se fosse para ler para enviar um livro, era fácil, né? Jesus Cristo teria falado para os apóstolos escrever as cartas e enviar ao mundo. Cada um lesse e viesse a sua livre interpretação. Mas aonde é que está escrito isso nas Sagradas Escrituras? Não está. Como eu disse, né? Os apóstolos iam escrevendo e enviando as cartas para as comunidades que já existiam. Já pensou se aquelas comunidades rejeitassem os apóstolos? Aceitassem o texto, como os protestantes fazem, e virassem as costas para os apóstolos? Como a gente já viu aqui em alguns vídeos no canal, que nunca houve na igreja primitiva, né, igrejas independentes dos apóstolos. Todas as igrejas tinha, né, a jurisdição dos apóstolos. Todas as igrejas tinham a jurisdição dos apóstolos. Agora, trocar a igreja pelo texto escrito foi o que o protestante fez. Abandonou a igreja para ficar com o texto escrito, para dizer que só aquele texto serve. Isso é uma cegueira tremenda, né? Abandonaram a igreja de Cristo para ficar com o texto escrito. Como se o texto escrito fosse tudo. Aí ali eles injetam a interpretação dele errada, cada um faz do jeito que quer, engana as pessoas e vai vivendo fora da igreja de Cristo. Meu Deus, quanta cegueira, né? Isso é uma cegueira tremenda. Abandonaram a igreja de Cristo para ficar com uma carta, um texto que a igreja escreveu. Um texto que a igreja escreveu para os seus, para os membros dessa comunidade. Então, se você não pertence a essa comunidade, jamais você vai entender esse texto. Então, o cidadão vem e diz, olha, a sola Escritura derruba a autoridade do magistério da igreja. Isso é fácil de entender, né? A Sagrada Escritura é um texto escrito pela Igreja Católica e para a Igreja Católica. Deixa de ser inocente, deixa de ser bobo, né, os irmãos protestantes, né? Desculpa a expressão, mas deixa de ser bobo. Você achar que
a sola escritura derruba a igreja, derruba a autoridade do magistério da igreja. E ela ia para onde? Né? Ela não define ela mesma. A Sagrada Escritura precisou de uma autoridade para definir o que era sagrado e o que não era. Precisava de uma autoridade. Quer dizer, que é maluquice desses pastores, desses protestantes, ensinarem isso. Meu Deus, né? Estão dormindo no ponto. Então é isso, meus irmãos, que eu consigo mostrar para vocês. Que eu achei muito interessante esse cidadão dizer, olha, a sola escritura derruba a autoridade do magistério da igreja. Se derrubar, ela cai junto, porque é justamente o magistério da igreja quem nos garante que o texto é autêntico. E que o protestantismo jamais tem fundamento bíblico. Jamais o camarada vai me mostrar na Sagrada Escritura uma aprovação para o protestantismo. Será que vocês estão tão cegos assim? Alguns irmãos protestantes já reconhecem que o protestantismo não tem fundamento bíblico nenhum. Não existiu isso na igreja primitiva, jamais. Né? Não é ensinamento de Cristo e nenhum dos apóstolos o protestantismo. E como é que você quer pegar um texto que é da Sagrada Escritura, querer todas as respostas nela, inclusive dizer que ela, a Sagrada Escritura, derruba a autoridade do magistério da igreja? Se derrubar, quem é que sustenta? Meu Deus, né? Quanta loucura. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Porque eu fiquei admirado com essa fala desse camarada. Repetindo mais uma vez, né? Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Ativa o sininho das notificações, compartilhe e muito obrigado e fique com Deus.